O pirata que aparece na animação de abertura é uma referência ao Brutus, do Popeye. O dragão que aparece voando na abertura também é uma referência ao dragão que aparece na história de Mega Man 2. Os dois sapos que aparecem brigando e também às vezes brincando é uma referência a Battletoads. No episódio onde aparecem alguns fantasmas, que também ficam assobrando no mundo de Cuphead, a senhorita Cálice acaba sendo aprisionada pra dentro de um quadro. Uma referência também, cara, ao jogo do Luigi Mansions 3, aonde o King Boo também acaba aprisionando toda a turma do Mario dentro de quadros. Sem contar a grande animação de Cuphead, que ela é feita pra simular as animações dos anos dourados das animações, que é basicamente animação velha, porque tudo aqui é uma referência aos anos dourados dessa época. E sim, meu amigo, essa segunda temporada tem muita referência e é sobre ela que eu vou falar agora. Então, meu amigo, como eu tô falando, Cuphead ele é um mar de referência. Quem jogou o jogo tá ligado, já fez vídeo falando sobre isso. Mas assim, Cuphead ele é uma grande homenagem às animações da época de ouro das animações. Quando a animação, sabe, aquele desenho que você assistia em casa, na televisão, o que for, ela passava, na verdade, antes de grandes filmes. Tipo, porque animação, pra você que não sabe, tipo, as animações antigamente, elas eram feitas pra passar antes dos filmes, porque era regra, tá? Se você ia assistir cinema antigamente, numa época que não tinha nem televisão, você, tipo, pagava pra ver o filme e também assistia um desenho antes. Normalmente assim. E, inclusive, até o jornal passava lá, né? Tipo, o Jornal Nacional era antes dos filmes. Era muito louco dessa maneira. Mas assim, essa era a grande era de ouro das animações. Por isso que, antigamente, tinha muita animação que fazia umas piadas meio adultas e tal. E Cuphead é uma homenagem a esse tipo de animação. Porque é um grande mar de referências. Os personagens em si são referências pra caramba. Vou falar a verdade. Tipo, Cuphead, ele tenta simular esse lance de ser um desenho e tal, cada episódio é uma aventura única, a aventura do dia, mas sempre tem algum tipo de acontecimento que acaba afetando tudo. Por exemplo, Cuphead aqui, que foi traduzido pra Chicrinho, traduzido pra Chicrinho, ele foi, na verdade, um personagem que acabou perdendo a alma pro diabo. Tanto que, se você viu, que o desenho conseguiu ser cancelado no Brasil por satanismo, porque o grande vilão é o diabo, e o lance aqui do Cuphead é libertar todas as almas que o diabo está coletando nesse universo. Tanto que uma das almas que ele fica, tipo, tentando pegar atrás é a própria alma do Chicrinho, porque ele meio que perdeu um jogo que o próprio diabo estava arquitetando pra poder roubar a alma de todo mundo que jogasse de graça. Esse era o grande lance, tá? Não existe uma história muito maior, mas o primeiro e último episódio é o que emenda uma temporada a outra. Só pra você ter uma noção, a segunda temporada já começa com o Chicrinho preso, junto com seu irmão, numa cadeia, que era o final do gancho lá da primeira temporada, não lembra? Que colocou a senhorita Cálice aparecendo pela primeira vez, só pra poder fazer uma referência à DLC do Cuphead que foi lançada na mesma época. Aliás, eu tô meio chocado porque, tipo, já tem uma terceira temporada aqui e essa terceira temporada é mais louca do que nunca. Mas o lance é que, tipo, cada um desses episódios é uma aventura única. Tem, sim, um mar de referências e é sobre elas que eu quero mais focar nesse vídeo aqui mesmo, porque a gente sabe que Cuphead não tem uma grande história. Mas eu posso falar a verdade pra você? Me parece que essa história da série do Cuphead é um prequel para os jogos. Por quê? Porque, tipo, o Chicrinho e o Caneco já sabem que é um diabo dentro do jogo. Aqui, nessa série, na primeira temporada, no primeiro episódio, dá pra perceber que eles estão meio que conhecendo ele por lá. Então, talvez seja mais ou menos isso. Mas é uma teoria que ninguém confirma, só eu que tô tentando ver coisas sérias em um desenho que, claramente, ele é focado no infantil, mas ele não foi feito pra criança. Sabe essas cenas onde o Chicrinho e o Caneco ficam com olhos no escuro? Isso é uma coisa muito comum das animações, e começou lá nos anos 30. E é uma forma de representar os personagens quando estão no escuro. E sabe essa pequena multidão aqui enfurecida? Bom, tem um personagem aqui que é bem carismático. Tem a máquina de bar, que deveria ser de outro mundo aqui. Ele é um dos minions da Baronesa Bombom, que usa lá na fase onde você enfrenta a mesma, no mundo de doces. Que, por sinal, tá vendo esse bolinho aqui que aparece na gameplay? Ele é o mesmo bolinho vendedor de sorvete que acaba aparecendo aqui em alguns episódios dessa mesma temporada. Que, por sinal, ele tá bem mais de boa se você for comparar com aquela versão que apareceu no jogo. O Barba Salgada que aparece aqui logo no começo, ele é uma clara referência ao Brutus. Ele é um outro marinheiro bem brutal que tenta roubar a Olivia Palito na força, grande vilão do universo de Popeye. Só que aqui ele é mais representado como um marinheiro apaixonado. Aliás, já reparou aqui que tem tipo uma maquete sendo usada pra, em vez de usar animações 3D? Tipo assim, isso aqui é uma referência à forma como antigamente tentavam fazer animações tridimensionais numa época que não tinha nem 3D. Aliás, já reparou como o Chicrinho e o Caneco ficam tipo diferentes quando estão com zoom out? Os olhos deles ficam parecendo mais um pontinho preto. Isso não é à toa. Isso porque as primeiras animações eram bem mais limitadas em espaço de célula, então era muito mais fácil desenhar
desenhar tipo um ponto preto pra poder fazer referência e indicar que aquilo ali é um olho para um personagem. O Monstro do Mar, que é uma grande sereia com cabelo de cobra, na verdade é uma referência a Medusa e a Pequena Sereia. Medusa é uma personagem mitológica que ela, na verdade, tem uma maldição. Por ser bonita demais e por ter uma história estranha de coito na Grécia, ela meio que foi amaldiçoada com cabelo de cobra e todo mundo que ela olhar se transforma em pedra. A mesma coisa acontece aqui. O lance da sereia cantar pra caraca, pra muitas pessoas é aquele lance das sereias fazerem aquele canto da morte. Pra muitas pessoas isso aqui é uma pequena referência à Pequena Sereia. Quando o Chicrinho e Caneco começam a olhar no episódio 4 tipo um pequeno penhasco, e esse pequeno penhasco aqui com esse close lembra bastante aos penhascos do desenho do Coiote Papaléguas. O personagem do carteiro que aparece aqui também no mesmo episódio, que lembra bastante, cara, o Beaker, que fala apenas Mimi. E ele, na verdade, ele tem um formato bem parecido, cilíndrico, fala da mesma forma, a boca se movimenta igual, mesmo sabendo que o carteiro mais parece um lápis. Mas tá ligado a referência aqui. O lance do Chicrinho chegando aqui no episódio 5, dentro do mundo de doces da Baronesa Bombom, é claramente uma referência aos contos de fadas. Tanto que até mesmo ele fala que isso são histórias que são sempre contadas e pra gente já sacou a referência aqui. É o clássico conto do João e Maria, onde as duas crianças são atraídas para uma bruxa para engordarem e depois virar lanche da bruxa. Cara, isso aqui é a luta contra a baronesa, que ela tá aqui no mundo cheio de doces que pra muitas pessoas não fazia sentido, né? Então, aqui tá explicado. É dentro de um portal. E é claro, né, esse lance deles virarem doces, porque ela só come doces, é claro, é uma referência total à bruxa do conto de João e Maria, que mesmo sendo uma troca de valores e também troca de intenções, dá pra entender, né, que é exatamente a mesma história de sempre. E eles, quando estão fugindo do castelo gigante, que, cara, é um ser vivo também, é uma referência a gameplay da fase onde ela mesma aparece. Quando o diabo volta a aparecer no episódio 8, é uma referência a uma das animações antigaças, onde resgataram um demônio comandando seus pequenos demônios. Quando as irmãs aqui conseguem aprisionar, tipo, a Cálice dentro de um quadro, cara, é uma trama que lembra bastante o que aconteceu lá dentro de Luigi Mansions 3. Nesse jogo, o Luigi tem que salvar o seu irmão Mario e toda a sua turma, com os Toads e a Princesa Peach, de um hotel cercado de fantasmas, aonde o King Boo, o Rei Fantasma, por vingança, o Luigi tenta aprisionar ele dentro de um quadro. E eles ficaram presos lá pra sempre. No episódio 10, quando o ratinho acaba aparecendo aqui, bom, já sabemos a referência dele, né? Ele é daquela fase onde aparece uma referência a Tom e Jerry, mas o fato dele ser um cara totalmente militar muda muita coisa de figura. Ele tem um sotaque aqui meio russo, misturado com alemão, talvez? Isso pode ser apenas da dublagem, não sei, mas ele poderia ser uma referência aos soldados alemães, aonde os soldados de alta patente usavam aqui um capacete com um espinho, que era pra poder furar, tipo, qualquer um que fosse pra cima deles e proteger a cabeça. O gato que Chicrinho e Caneco tentam colocar contra o rato não aparece aqui nem mostra a cara, né? Talvez pra não ter processo e referência ao Tom e Jerry, mas quem jogou o jogo tá ligado aqui que seria um gato que poderia até também virar um gato robô, já que no jogo também eles foram controlados e atacados por um gato robô gigante. Nos flashbacks do vovô Chaleira, cara, ele tá aqui meio vilanizado, né? Cuspindo fogo em todas as propagandas onde ele tava como bebê propaganda, e a animação fica preta e branca por um segundo com vários filtros. Isso aqui é uma referência ao rolo de filme em película, que era usada pra exibir filmes antigamente, que já teve também várias e mais várias outras transformações durante todo esse século. Assim, quem quiser estudar cinema, entenda que cada quadro de animação, cada quadro de um filme, antigamente ficava em uma dessas películas, e era um negócio muito interessante, já que um filme eram fotos em movimento, literalmente. Hoje em dia, evoluímos, mas é bom ver uma referência dessas. O Chicrinho passando fome e também congelado aqui na neve, numa tarde que era da própria montanha, é aquele tipo de exagero, cara, que você vê em desenhos como Pica-Pau. Tanto que essas histórias do Pica-Pau com a fome são uns episódios até bem sinistros, e fazem referência à Grande Depressão que, tipo, os Estados Unidos passavam em vários momentos, já que viveram várias crises econômicas. Quem estudou aí um pouco da história sabe, né, da história da crise de 29. E todo mundo conhece aqui o meme, né, do Pica-Pau com aquela história dele querendo comer o seu amigo. Eu desconfio que meu amigo tentou me comer. Cara, esse lance do Chicrinho e Caneco tacar o terror aqui com o tridente, né, é um lance muito referenciado também ao tridente, cara, de Tritão. Pra quem viu o primeiro filme da Pequena Sereia da Disney, o tridente de Tritão é um dos artefatos mais poderosos que existe no universo. Tanto que um dos desejos da grande Úrsula, que era a vilã daquela história, era roubar o tridente de Tritão, porque com esses poderes ela teria poderes ilimitados, ponto. Tanto que assim, cara, aqui foi descoberto, né, Chicrinho não deve mais a alma pro diabo, e é claro
claro, ele também, cara, consegue ter, tipo, o poder do tritão. E quem viu já o primeiro episódio da terceira temporada, pra poder entregar o tridente, tem que fazer um acordo. O acordo do tridente. E esse acordo do tridente é uma referência também, cara, a Pequena Sereia, que é uma outra referência a esse universo da Disney poderoso e mágico. Pois é, meus amigos, assim, Cuphead tem muita referência. Eu quero falar também sobre a terceira temporada. Então dá um like aqui. E se você quiser ver esse tipo referência na primeira temporada, dos jogos, da DLC, entra aí, porque também tem vídeo aqui no canal. Então entra, manda um salve, porque, cara, isso ajuda muito. Muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo!